Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal História da História. Eu sou o professor Davi Andrade. Esta é a terceira parte de uma sequência de aulas sobre a República Oligárquica. Na aula de hoje você aprenderá sobre os aspectos sociais desse período. Começando esta aula com a questão da imigração no Brasil. Para quem não sabe o que é imigração, explico. Imigração é a entrada de um ou mais estrangeiros em determinado país para morar ou para trabalhar temporariamente ou não. É importante destacar que a imigração no Brasil não teve início na República Velha, mas é nesse período que a entrada de estrangeiros se torna mais intensa devido às seguintes causas. A primeira causa foi as propagandas do governo em alguns países, como a Itália, por exemplo, e a segunda causa foi a imigração espontânea. As propagandas no exterior tinham por objetivo convencer estrangeiros para virem trabalhar nas grandes fazendas de café ou para formarem núcleos coloniais, como pequenos proprietários de terras ou para ocupação de territórios pouco povoados. Para facilitar a imigração, o governo brasileiro pagava os custos da viagem. A segunda causa era a imigração espontânea, isto é, o motivo da imigração foi a vontade própria dos estrangeiros de se fixarem no Brasil. Neste caso, a viagem era paga pelo próprio estrangeiro. Cabe destacar que tanto na primeira causa quanto na segunda, os imigrantes vieram em busca de melhores condições de vida e nem todos foram trabalhar nas fazendas. Uma parte dedicou-se ao comércio e outra se tornou mão de obra nas indústrias. Os imigrantes que vieram em maior número foram os italianos, espanhóis, alemães e japoneses, e as regiões brasileiras mais procuradas foram o sul, por causa do clima parecido com o europeu, e o sudeste, por causa das fazendas e indústrias. O embranquecimento da população brasileira esteve dentro da visão racista da elite da época. Para essa elite brasileira, a entrada de estrangeiros europeus aumentaria a porcentagem de brancos na população, que se tornaria maior do que a de mestiços. O segundo grande aspecto social desse período foi a política indigenista por meio da criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, em 1910, sob a direção do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. O SPI possuía os seguintes objetivos: proteger os indígenas contra agricultores interessados em suas terras, demarcar as terras indígenas, isto é, estabelecer os limites dessas terras para garantir a sobrevivência desses povos, garantir assistências de saúde e de educação e, por meio da educação, ensiná-los os valores da sociedade não indígena brasileira para que eles se adaptassem à civilização. O fim do SPI em 1967 e a substituição pela FUNAI se deveu a casos de corrupção, má gestão e a existência de escravidão, fome e morte dos indígenas por doenças. O terceiro grande aspecto social foi o movimento operário. O movimento operário foi uma consequência da industrialização brasileira e surgiu por conta de diversas causas, como as péssimas condições de trabalho e a ausência de leis trabalhistas, como, por exemplo, o trabalho infantil, que não era proibido na época, não havia o direito à associação e não havia o limite de jornada de trabalho de 8 horas diárias. A outra causa do movimento operário foi o contato dos trabalhadores brasileiros com os imigrantes europeus, que se tornaram mão de obra nas indústrias. Esses imigrantes foram responsáveis pela divulgação de ideias como o anarquismo, o sindicalismo revolucionário e o socialismo. Explicando resumidamente cada uma dessas ideologias, o anarquismo é uma ideologia política que prega o fim de qualquer exploração. Por isso, o anarquismo prega o fim do Estado,
o fim dos patrões, o fim do capitalismo e o fim da religião. O sindicalismo revolucionário defendia a greve como o recurso mais efetivo contra a exploração da classe dominante e defendia também o fim do Estado e do capitalismo e a luta dos operários sem vínculo com ou a criação de qualquer partido. O socialismo defendia a coletivização dos meios de produção, isto é, todos os meios necessários à produção de um bem deveria pertencer a todos os trabalhadores de uma indústria, o fim da propriedade privada e o fim das classes sociais. Todas essas ideologias influenciaram os trabalhadores, que passaram a se organizar em sindicatos como uma forma de pressionar os governos e empresários a atenderem suas reivindicações. Com os sindicatos brasileiros, surgiram as primeiras greves de menor expressão entre 1903 e 1906, e não foram gerais, isto é, foram greves organizadas por uma única categoria. O governo reprimiu e não atendeu os pedidos. Sem garantias de que governos e empresários fossem atender às reivindicações, o movimento operário iniciou passeatas em São Paulo que foram respondidas pelo governo de forma violenta. Foram enviados policiais para reprimir as passeatas e, em um dos confrontos, o sapateiro José Martins foi morto pela polícia. Essa postura de repressão e desprezo dos governos contra o movimento operário e a morte de José Martins se tornaram a causa da greve geral de 1917 em São Paulo. Essa greve foi geral porque reuniu trabalhadores de diversas profissões, insatisfeitos com a alta carga horária, baixos salários e direitos trabalhistas inexistentes, como acidentes trabalhistas não indenizados, proibição de greves e etc. Diferentemente das outras greves, a greve de 1917, por ser maior, fez com que governo e empresários procurassem o diálogo na tentativa de impedir a continuidade da greve. Pela primeira vez, o movimento operário brasileiro conseguia a atenção do governo e empresários para negociações que beneficiassem os trabalhadores. As negociações levaram ao fim da greve, entretanto, muitas reivindicações ficaram apenas no plano das promessas e só seriam atendidas em outros anos. A greve de 1917 e a Revolução Russa, também de 1917, incentivaram a fundação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1922. O PCB foi fundado com o objetivo de promover uma revolução proletária ou operária para acabar com o capitalismo e substituir esse sistema e sociedade pelo sistema e sociedades socialistas. No mesmo ano de fundação, 1922, o governo de Epitácio Pessoa colocou o partido na ilegalidade, isto é, o registro político do PCB foi considerado contra as leis. Por conta disso, o PCB passou a funcionar na clandestinidade, permanecendo assim durante boa parte de sua existência. Durante a República Oligárquica, tanto movimentos sociais quanto operários foram tratados como questões de polícia, isto é, em vez do diálogo, das negociações, os governos tratavam esses movimentos com repressão policial. Se você gostou desta videoaula, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula.